segundo vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, e também ele é diretor executivo da Casa de Apoio junto ao Hospital Estadual de Sumaré, além de inúmeros trabalhos voluntários. Mestre Juarez, gratidão, cara. Eu que me sinto grato pelo teu convite, muito obrigado, né? Muito bom estar aqui com você. Você transferiu muita responsabilidade aqui para mim. Também é bom estar com o Rodrigo aqui para nós fazermos uma troca aí, parceiro. Né? E nós vamos poder realmente ter esse bate-papo tranquilo, descontraído, mas com muitas informações, muitas histórias de superação, desafios, e provocar a sua audiência, quem vai assistir, vai entender um pouco mais dessas provocações, porque como nós estamos aqui hoje, né, e passamos por uma caminhada longa, uma jornada longa, todos nós podemos fazer isso acontecer. Então, espero que a galera goste. Obrigado mesmo. Me sinto honrado que estar com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço, cara. O fato de você ter me chamado para aquela palestra lá mudou a minha vida. Enfim, conheci o Rodrigo, esse cara maravilhoso. Enfim, vocês são especiais, por isso que vocês estão aqui hoje. Legal. Enfim, meu podcast Gestão em Pauta sempre tem aquele momento do nosso brinde. E eu não poderia deixar de passar, né, esse brinde pro meu amigo Rodrigo Ruiz. Eu sei que você é um cara que gosta. Que surpresa agradável. Muito obrigado. Gratidão ao pessoal da Cara e Canecas Campinas, são meus parceiros. Todo evento eu trago. Muito legal. Tem aí, podem abrir se vocês quiserem. Boa, tem aí um brinde especial para vocês lembrarem desse podcast que vai ficar na nossa história. Eu sei que vocês gostam de um café. Viu que tem uma foto de vocês aí? Eu vi aqui, ó. Muito legal isso aqui. Bonito, né? Cara, bonito. Tem uma foto minha aqui no produto. Exatamente. Bacana demais. É um mínimo para vocês não esquecerem aí desse dia que a gente está gravando esse podcast, porque vocês são pessoas que eu admiro bastante. Quando vocês forem tomar esse café maravilhoso, aí, Juarez, lembre desse momento, cara. Show de bola. Uau. Muito bacana, de bom gosto, né? Gratidão. Tem uma fotinha do Juarez, olha, e esses caras, fotos profissionais, hein? Foi difícil, viu? Fotos profissionais só de primeira. Obrigado. Ótimo. Cara, eu que agradeço. Obrigado. Espero que vocês gostem. Tome um café maravilhoso, que a gente gosta de um café, né, Juarez? Com certeza. Já tomei um aqui hoje. Legal. Show de bola. Tem mais um aí. Bom, legal. E aí, preparados? Preparados. Bora. Preparados para a jornada? Sim, vamos trocar essas informações aqui de forma bem real, né? Porque não tem nada de ficção aqui. A nossa história é a gestão de pessoas, liderança, networking, falar de negócios. Né? É isso aí. É a nossa vida. Nossa vida. E é legal. E eu costumo dizer, Juarez e Rodrigo, eu reforço isso nas minhas palestras, que aqui é sem mimimi, sem tecnicês, porque nós sabemos que o mundo do empresário não é fácil. Eu vejo muitos palestrantes, empresários de palco aí, que eles pintam uma imagem que ser empresário é fácil. E na verdade não é ser fácil, não é fácil. E aí durante a semana eu conversei com alguns empresários, algumas pessoas, caixinha de perguntas, como meu amigo que gosta de fazer caixinhas de perguntas, para trazer algumas coisas que são importantes pro dia a dia, sabe, Juarez? Porque eu acho que esse momento a gente poder compartilhar com as pessoas sobre essa questão de network, pessoas e liderança. E a gente pode começar com o network. Já que a gente está falando do livro, Poder das Conexões, e nós que já passamos várias vezes falamos sobre isso no nosso grupo lá de network, como que o network ele impacta, vocês acham, a parte de crescimento profissional? O que vocês veem hoje aí na carreira de vocês? Qual a importância do network para o empresário? Legal. Vou começar aqui, pode ser, Juarez? Vamos lá. Bom, network para mim sempre foi importante, tá? Né? É o tema do nosso livro aqui também. E falando aqui rapidinho, como é que eu conheci o Juarez? Através de conexões. Olha só. Né? Contando rapidinho aqui, eu fiz um movimento no condomínio onde eu moro, lá em Sumaré, Vila Flora, um movimento de caminhada, né? Uma caminhada beneficente. Engajei os empresários, né? Eu sempre fui empresário, aí, tenho mais de 20 anos como empresário, e engajei para que todo mundo ajudasse nessa caminhada beneficente, tinha que doar um alimento e fazer a caminhada. E foi nessa mesma época que tinha um grupo de empresários nascendo,
né, em Sumaré. E eu já estava envolvido, porque eu fui uma das pessoas que trouxe essa metodologia para a cidade, né, esse modelo de network. E aí, convidamos, né, fiz um convite pro pessoal e o Juarez, conheci ele justamente nessa caminhada. E aí, nessa caminhada, eu falei assim, viu, você gostaria de participar de um grupo de empresários assim, assim, assim? E nossa amizade começou aí. Você lembra disso, Juarez? Opa, Hã? Foi bem na praça comercial. Isso. E aí, criamos uma conexão, um vínculo, e foi, né, até os dias de hoje. Porque aí depois o Juarez veio a participar desse grupo. Sim. Eu atuava em outro segmento na época, não era na área de treinamentos. E aí a gente, né, desenvolveu uma amizade muito boa, certo? E aí depois disso eu virei cliente do Juarez e depois eu aqui junto com ele no grupo Ion, junto com a CIAS, né, atuando lá junto com a diretoria. Então a resposta está aí, o network ele abre portas, ele mostra, né, caminhos, né, para que as pessoas possam ali de forma um pouquinho mais rápida desenvolver, crescer, né? Network é sobre relacionamento, rede de contatos. Então, quanto mais eu conheço as pessoas, mais, né, eu tenho experiências, vivências, né, de outras e isso eu trago para o meu dia a dia. Que legal. Tá? E aí, para o crescimento empresarial, eu falo para você, empresário, você colaborador, você líder, você precisa ativar a sua rede de contatos. As pessoas sempre têm algo a contribuir. Então, eu acho que isso é uma coisa super interessante. E network é sobre ser interessante, não interesseiro. Ótimo. Boa, né? Hein? Faz todo sentido. E foi uma coisa interessante também que eu queria falar. Eu falo muito nesse podcast aqui. Quanto tempo a gente tem, eu acho? 10 horas. 10 horas. Washington, você sabe que eu já te conhecia nas redes sociais. Que legal. Mas eu não tinha acesso, né, com você. E nós fomos se conhecer lá no Ion. Sim. E, cara, o Juarez vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu falei, cara, olha que legal, né? E assim, por um momento eu falava, nossa, como é que ele atua, como é que esse mercado dele é parecido com o meu. E, cara, olha o vínculo que a gente teve. Olha as parcerias que a gente, né, desenvolveu, livros juntos, né? Andamos juntos aí, crescemos, né, mutuamente. Então, o network é isso, é sobre crescimento profissional pessoal. Boa. Juarez, com você. Aproveita, Juarez, que você vai responder essa pergunta. Fala um pouco sobre o network, fala sobre a associação comercial, sobre esse trabalho que a gente realiza lá. Ok. Bom, eu estou na associação há 11 anos, né, na gestão. E no ano de 2019, 2021, eu estava presidente, e aí veio a pandemia, nós sentimos a necessidade de criar um grupo, né, de network. Então, esse foi um dos trabalhos que nós fizemos lá. E durante esse período todo, eu já passei por alguns cargos, né, como tesoureiro, secretário, presidente, agora segundo vice-presidente. E o que nós desenvolvemos lá? Nós temos um olhar para externo ali, para comerciantes, indústria, prestador de serviços, a agropecuária também. Quer dizer, independente do porte de segmento, nós temos esse olhar para trazer algo que seja aplicável de imediato para esses empresários e empreendedores. A exemplo disso, esse ano nós criamos uma comissão, não é? Eu faço parte e lidero essa comissão que é sobre a educação. Então, nós denominamos como DEA, Desenvolvimento Empresarial ACIAS. Então, nós iniciamos, dia 18 de março, a primeira palestra em parceria com o Sebrae durante o ano todo. De 18 de março vai até o dia 25 de novembro. Que legal. São 18 palestras, temas interessantes que os participantes podem realmente sair de lá com várias dicas, insights e podem aplicar no dia a dia do seu negócio, né? Para crescimento, para desenvolvimento pessoal e dos negócios, enfim. Essa é uma parte dos trabalhos que nós fazemos, né? Além disso, também nós atuamos, né, com essa diretoria de uma forma bem unida, né? De muita troca, muita experiência. Cada um tem a sua história, as suas experiências, e isso contribui realmente para que... você sabe que uma boa ideia nasce de várias outras ideias, né? Sim. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião para falar aí de
foi de eventos, né? Sim. Salvo engano. Edição né? da revista, né? A edição da revista, né? Isso. Então foi uma reunião excelente. Por quê? Porque todos trazem essa experiência de vida e essas ideias. Então deu para a gente definir muita coisa. Então, no geral, é isso. Nós estamos com um olhar para contribuir, ajudar pessoas, não é só empresários, empreendedores, né? Lá na CIAS tem as pessoas lá que trabalham na recepção para ajudar pessoas comuns, cidadãos comuns lá com informações, com uma série de situações que eles precisam a nível de informação de SCPC, certificados, enfim. Depois o Rodrigo vai falar um pouco mais desses nossos serviços e produto. Legal. E falando do grupo de network que eu participo, né, o Ion, queria que vocês falassem um pouco, porque eu falo por mim, sabe? Eu já participei de vários, Juarez. E depois que eu entrei lá, hoje o nosso amigo Rodrigo, ele é o gestor suplente, né? Fala um pouquinho sobre esse grupo, porque é um grupo diferenciado, Juarez, de tudo que eu já participei. Tem uma metodologia, né? Exatamente. Que a gente, diferente de todos os grupos, não tem. E que, cara, eu acho que se a pessoa realmente entender a metodologia, Juarez, os princípios que a gente sempre preza, acho que funciona, né? Com certeza. Com certeza. Nasceu na pandemia. Qual foi o objetivo? Aproximar os empresários durante a pandemia. Por quê? Tudo fechado, então nós tivemos essa iniciativa já estava tudo preparado, na verdade, para acontecer de forma presencial. Ia ser o dia 23 de março de 2020. Aí veio a pandemia, nós transformamos em online, né? E começamos a fazer esse trabalho para aproximar os empresários. Bacana. Hoje nós temos lá 35, 37 empresas no grupo, né? E quando a gente fala em network, não dá para dizer assim, olha, venha participar de um network, né? E a coisa fica solta, né? A intenção nossa foi criar um método, né? Um método comprovado, específico para network, que serve para a vida pessoal, para a vida profissional e para os negócios. É o método que chama Ciclo 4Cs. Tá? Não é nada engessado, é bem leve, sim, mas nós precisamos colocar na prática todos aqueles pré-requisitos, né, dos 4Cs e o que se desdobra de cada um deles. Tá? E quem praticar exatamente, quem colocar isso como uma condição realmente para gerar boas conexões, né, e alimentar essas boas conexões, fortalecer o relacionamento, né, ter uma proximidade maior e começar a construir esse relacionamento para gerar confiança. Sim. Porque o network, a base é essa, né? Além da reciprocidade, criar boas conexões, alimentar, fortalecer o relacionamento e gerar confiança. Ótimo. Né? E tem que ter este olhar de reciprocidade. Porque onde um ambiente que tenha lá 80, 100 empresários, né, participando, que vai com a intenção de todos vão vender, ninguém vai comprar, porque todos estão querendo vender. Então, exato, a gente tem que trabalhar nessa reciprocidade e esse método, né, ele explica, ele orienta exatamente o passo a passo que se seguido, né, para a vida toda. Caramba, hein? Então, nós fazemos lá reuniões semanais, às terças-feiras online e uma vez por mês presencial. E agora, 4 anos? O Ion, dia 12 agora, ele faz 4 anos. Legal, hein? Tá? E nós vamos ter um evento de celebração desses 4 anos, dia 29 de abril. Save that, de data. Isso. Salva essa data. Salva essa data aí. Fala o que significa o Ion, né? Isso. Qual que é a sigla? Já tá, você vê? É isso aí, por isso que é bom um bate-papo. Né? Isso, o cara complementa. Complementa. Explica para quem está ouvindo o que é o Ion. Vai lá. Então, seguindo aqui a dica do Rodrigo, né? O que é o Ion, né? Integração e oportunidade de negócio. Mas de onde surgiu esse nome? Bom, não dá para ter oportunidade de negócio se não houver, antes disso, uma integração. Sim. Então, isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento de network e através do método.
Então, é integração e oportunidade de negócio. Por quê? Porque você faz algumas entrevistas para provar ou não os novos integrantes, aqueles que estão interessados. Boa. Você cria uma integração, nós fazemos, eu e o Rodrigo fazemos essa integração com cada um deles. Isso. Depois fazemos essa integração com o grupo, Sim. que é justamente para quebrar o gelo e ele se sentir mais acolhido, não é? E começar a gerar todos aqueles passos que eu falei sobre o método. Legal. Exatamente. E então, dia 29 de abril, em Sumaré, Parque Hotel. Depois Isso. aqui na descrição da gravação, a gente vai colocar maiores informações. Tem o Instagram da CIAS também. Isso. Cara, maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo lá. E eu sou grato por participar desse grupo aí e poder ajudar. Você é o grande idealizador aí. Isso, sou o idealizador, mas também nada acontece sozinho. Né? Eu tive um grupo de pessoas trabalhando comigo, que eu extraí esse método do método que eu utilizo na minha empresa, que é a Transição Consultoria e Bem Viver Educacional. E aí eu trouxe ele específico para o desenvolvimento de network. E para o empresário, empreendedor que queira participar, conhecer um pouco mais do ION, do network, a CIAS ION, que vai estar aí com 4 anos, agora dia 29, fazendo esse evento. Depois vai ter a descrição, os contatos Sim. aí, mas venha conhecer, né? Nós estaremos lá à disposição para recebê-los, para passar todas as informações, todas as orientações. Boa. O objetivo nosso não é estar colocando em sala 100, 150, 200 pessoas, como o maior, né? O nosso objetivo é muito claro, né? Porque nós temos lá os 5 pilares, né? Objetivo, visão, missão, valores e a filosofia. Sim. Filosofia é a reciprocidade como movimento de troca, né? Claro. Tá? Então, o nosso objetivo é manter esse grupo de empresas qualificadas para ser o melhor network, uma metodologia específica que gera resultados. 4 anos, nós são 4 anos, quase 48 meses aí. Caramba, nós já estamos acho que mais de 200 reuniões. Né? Tá chegando já. Tá chegando. Tá chegando a 200. Então é isso. Que legal. Deixo aí o convite para todos que queiram conhecer. O Washington foi gestor do grupo no início, né? Foi gestor. Participei dessa jornada na pandemia. Quanto tempo foi, Washington, a sua gestão? Cara, eu acho que foi quase 1 ano, 8 meses, né? Foram 9 meses. 9 meses? O Juarez é bom que ele guarda. Eu já vi um cara técnico, mas o Juarez... Você vê pelos arquivos que ele manda. É tudo no detalhe, É cheio de ata. Mas eu fui um dos... Tava ajudando o Juarez, na verdade. Aprendi bastante com o Juarez, porque eu falo, é um grande mestre. Por isso que eu falo para vocês, trazerem pessoas como o Juarez, o Rodrigo, é importante porque eles têm muita história para contar e eu aprendo bastante no podcast. E falando em aprendizado, Juarez e Rodrigo, agora eu vou deixar essa pro Rodrigão. Manda. Vamos falar do livro, cara. Vamos. Fala um pouquinho, você foi idealizador, coordenador desse projeto. Por que fez esse livro? Foi fácil? Como foi? Conta pra gente aí. Olha só que interessante, né? Nunca imaginava que ia ser um escritor, né? Um coautor de um livro. Nunca, não estava nos meus planos, tá? Mas aí o que aconteceu? Através do network, né? De você participar de eventos. Gente, network não é só você ir no grupo network. É você ir em eventos que é do teu negócio. Poxa, feiras são importantes, sim ou não? Claro! Sim. Né? Essas feiras do teu trabalho, né? Daquilo que você desenvolve. Esses eventos corporativos, ali você troca informações, troca cartões, troca contatos. E às vezes tem um cara do teu lado que sabe o como você chegar em outro acesso, ou como você melhorar o teu serviço, aquilo que você desenvolve, tá? Mas voltando para o livro, aí, né, através desses grupos, né, que eu ia sempre participando de eventos, sim. Eu conheci a editora, né? E aí a editora me convidou, falou, olha, a gente tem um projeto, na verdade ela me convidou para ser um coautor. Ela falou assim, tem um projeto de um livro, né? Que na época era o empreendedorismo, sobre empreendedorismo. E ela falou assim, você não quer participar e tal? Eu falei, olha, eu não quero, não tenho interesse agora, não estou preparado. Mas eu falei, mas me explica mais como é que funciona. Aí ela me explicou, ela falou assim, e se eu coordenar um projeto, né? E se eu ser a pessoa? Ela falou assim, ótimo,
Podemos. Eu falei assim, legal. E aí eu já estava, né, com essa ideia de fazer um livro sobre network. Porque o network mudou minha vida. Né? Tá aqui no livro aqui, gente. Tá? Mudou na minha vida mesmo, de fato, para conhecer pessoas. E aí eu falei, vamos fazer. Né? E aí eu peguei. Né? Mas eu peguei meio no susto. Né? O Juarez... O cara me apoiou muito nessa jornada, né? Mas peguei no susto, não tinha uma experiência, mas fui na prática, aprendendo, conectando as pessoas, né? Todas as pessoas que estão aqui são, né, contatos nossos aí, né? Inclusive você, né? São pessoas aí que estão no nosso ciclo de amizade, de relacionamento, de negócios. Então aí eu fui, né, acessando um por um e convidando para participar dessa obra que ficou incrível, né? Incrível. E todo mundo fala muito bem, né? Cada um com uma história bacana, a tua também, né, Washington? Sim. Então, cara, foi isso, né? Foi dessa maneira que o livro aconteceu, nasceu, e agora minha ideia é expandir com mais livros, né? Eu acho que é importante levar o conhecimento abre portas, conhecimento muda o jogo nos negócios. E o legal, né, que todo evento tem um livro lá, né? Esses dias eu fui num evento com meu amigo aqui, vários livros sobre a mesa. E depois, se as pessoas estiverem interessadas em adquirir o livro, a gente vai colocar o link, né? Comprem de mim, é claro, né? Porque senão eles vão querer comprar, mas comprem de mim. Enfim, é um livro muito bacana. Aqui eu conto a minha história, o Juarez conta a história dele, a trajetória, muitos insights. É uma leitura fácil, uma leitura bem leve, diferente de muitas coisas que a gente vê no mercado. Mas, galera, gratidão pelo livro aí. Bom, agora vamos falar de um tema que eu gosto. Sou dessa área. Domina um pouco, não como talvez vocês. Domina. Mas que eu costumo dizer o seguinte, Rodrigo e Juarez, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai que vai. Né? Então eu acho que eu trago isso para minha vida, essa lição, que gestão de pessoas para mim é tudo. E a gente está vendo hoje, nesse mundo corporativo, que as empresas que não ainda avaliaram isso, não entenderam, hoje estão sofrendo demais. Hoje a busca por profissionais é impossível. Então, as empresas que não se antenarem a isso realmente estão fora do mercado. E aí, quando eu pensei na gestão de pessoas, eu falei, pô, o Juarez e o Rodrigão têm muita coisa para contribuir. Sei que vocês fazem mentorias, inclusive, vocês ajudam outros profissionais, e a gestão de pessoas está totalmente ligada a isso. Então, agora a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Eu perguntei para os meus clientes aí sobre gestão de pessoas, e eu trouxe aqui algumas perguntas que eu queria que vocês tentassem responder para a gente aí. Como vocês hoje, no dia a dia de vocês, que vocês são empresários também, pensando nos desafios da gestão de pessoas hoje, Juarez e Rodrigo, o que seria importante para esses empresários, as pessoas que estão assistindo o podcast, o que eles precisam se preocupar ou fazer, porque a gestão de pessoas mudou demais. Eu vou dar um exemplo, Juarez, nós somos de uma geração X, né, Juarez? Agora bacana, né? Quando se fala de gerações, Baby Boomer, X, Y, Z, e na minha geração, a primeira coisa que me apresentaram foi o cartão de ponto. Então, ficava o ponto e, enfim, o trabalho. E as novas gerações hoje, eles pensam o trabalho de forma totalmente diferente. A questão do comando e controle acabou. Não existe mais. Então, com a bagagem de vocês hoje, o que mudou? Né? O que vocês veem nas empresas que vocês podem compartilhar com quem está assistindo e ouvindo? Ok. Eu vou começar falando, depois você complementa, né, Rodrigo? Vai lá, você é o mais experiente aqui da mesa. Você é do tempo do cartão, eu era do tempo do livro, não tinha cartão ainda. É só para descontrair. Gestão de pessoas para as empresas sempre foram fundamentais para o seu sucesso. Né? Acho que nós vivemos cada momento aí, né? Se nós olharmos década a década, sempre tem um movimento aí de evolução e de crescimento. Não é? Talvez não só 10 anos, mas 15 anos, acontece algum movimento de evolução. E a tecnologia trouxe uma revolução além da evolução. Né? E se nós olharmos no passado, é completamente diferente. Nós tínhamos uma limitação, às vezes até de conhecimento, disponibilidade de informações, as ciências não eram tão evoluídas, as estatísticas, todo esse trabalho, né? Acadêmico, inclusive. Né? Agora, falando hoje, né? Nós puxando de todo esse tempo e trazendo para o hoje, o que o empresário precisa fazer, precisa estar atento. Né? Primeiro que existe uma dificuldade no processo seletivo, né? No recrutamento e seleção.
Isso sempre houve, não é? Só que não era tão exposto assim, porque não tínhamos celular, redes sociais, mas sempre nós tivemos algumas dificuldades. Sim. É claro que as exigências também eram menores. Hoje o mercado está mais exigente, as empresas estão mais exigentes, os clientes estão mais exigentes. Então, mudou, não é? Então, os empresários precisam entender uma coisa. As novas gerações estão aí, a tecnologia está aí e vai evoluir muito mais com a inteligência artificial, e já está evoluindo. Então, o que precisa ter um olhar para se encaixar nesse momento. Mas vamos mudar tudo que nós fizemos até agora, que está dando certo? Não. Você tem que renovar algumas situações, inovar, ter tecnologia e ter um olhar para o mercado externo ali de recrutamento e seleção. Sim. Por quê? Porque nós falamos de forma muito negativa. Não tem ninguém no mercado, não estão preparados. Só coisas que o empresário enxerga. Mas vamos olhar um pouco para dentro. Essa geração que está chegando, a que já chegou, as mais novas, elas são muito mais ágeis, elas têm outras competências, outras habilidades. Exato. Eles dominam muito a tecnologia. Então, os empresários têm que ter esse olhar também. Sim. Como eu posso favorecer ou criar um ambiente mais propício para a adequação dessa geração. Legal. E fazer um complemento, uma conexão, já que nós estamos falando em conexão, entre essa nova geração e aqueles mais experientes. Sim. Desde que ambos estejam abertos a evoluir. Né? Mas eu acho muito importante você ter essa experiência Sim. de algum tempo atrás e vindo essa geração. Legal. Então, em vez de nós ficarmos só reclamando, né, é olhar para o momento e falar, bom, o que eu preciso fazer para fazer um processo bacana, fazer uma integração, treinar, investir, porque investir em pessoas dá lucro, com certeza, traz resultados. Sim. Mas o empresário acha que é custo, né? Custo. E é investimento. Essa tem visão que precisa né, mudar. Rodrigo? Exatamente. E aí, os empresários precisam criar um novo ambiente, tá? Não só internamente, mas para o consumidor, aqueles que prestam serviços. Sim. Tem que ter uma valorização e um reconhecimento. Hoje, o salário está em 4º ou 5º lugar aí da satisfação dos colaboradores. Sim. Então, esse olhar, parar de reclamar e ver cada um para o seu negócio, o que nós precisamos evoluir. Boa. Mas, para isso, eles precisam ter uma aceitação de uma realidade que não vai voltar. Exato. E também olhar esse mundo de tecnologia para... O e-commerce está aí. Não vai reduzir. A tendência é sempre crescer. Né? Sempre crescer, né? E evoluir cada vez mais. Então, eles precisam ter este olhar também. Legal, legal. E fazer um trabalho de retenção. Né? Por que eles ficam 3, 4 meses e saem da empresa? Exato. Será porque eles acham que essa geração não estuda, são folgados, cheia de mimimi? Ou porque eles estão cometendo algumas falhas na gestão, não é? E ter uma boa liderança, e às vezes até o próprio empresário ter uma liderança mais acolhedora, mais firme, né? Uma boa comunicação, que é um processo bem definido. Então precisa ter esse olhar aí para que a gente comece a fazer essa adequação que não tem mais volta. Não, sem volta. Porque eu ouço muito falar assim, mas com essa geração aqui, nós vamos quebrar. Poxa, e o que nós vamos fazer para não quebrar? Qual é a solução? Qual é a solução? Isso aí. A solução está na nossa mente. Na nossa mente. Desde que nós estejamos preparados, prontos para fazer esse encaixe aí com a nova geração. E você, Rodrigo? O Juarez falou muitas coisas, né, pertinentes. E assim, pegando o gancho da fala dele, é sobre, né, que é um clichê aí, mas é real ainda. Existe ainda
algumas empresas com uma gestão hostil, É. né? Existe uma diferença entre o líder e o chefe, Total. ok? Vocês concordam, né? Sim, sim. Nós somos dessa geração, né? Sim, Ok? Então, tinha lá no passado o cara que era chefe e você respeitava pela hierarquia, por medo, né? Por conta que você era remunerado e ponto. E você tinha que entregar. E aí o chefe mandava, ok? Ele nem era o exemplo às vezes. Então, isso ainda acontece em tempos como hoje. Entendi. Existe, e aí o que acontece? Eu já passei com consultoria em empresas o ano passado, eu já compartilhei com o Juarez, inclusive, falei assim, não dá para acreditar, né? Um empresário de sucesso, mas assim, com esse posicionamento de chefe, sabe? Eu pago, tenho que entregar, batendo na mesa e recrutando e demitindo. Então assim, se você ainda tem essa posição, cuidado, porque ninguém vai parar na tua empresa. Cuidado que você não vai reter ninguém. E a culpa começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Isso aí. Por isso que eu trouxe vocês A aqui. culpa pra não, a vocês- responsabilidade. Responsabilidade, né? Desculpa. Fala lá, hoje. Quando eu pensei nesse tema, né, sobre gestão de pessoas, o que vem à minha mente muito é a questão da liderança. Isso. A liderança ela é fundamental. Eu queria que vocês compartilhassem aí. Eu vejo que vocês fazem a parte de treinamentos organizacionais. Uma coisa que você falou é a diferença gigante entre chefe e líder. Eu já fui um chefão, cara. Aquele chefão de assim, não aceitar, a pessoa tem que seguir porque eu estou mandando. Isso aí. E eu me arrependo, Juarez, por quê? Perdi talentos no passado, Isso. porque eu fui um chefe. Para tanto, eu tive que me conhecer para entender que eu precisava se desenvolver. Então, o líder é aquele cara que não está preparado para buscar novos conhecimentos, entender as novas gerações que são talentosas, como o próprio Claro. Juarez disse, aproveitar como elas têm de bom para contribuir. Não adianta, porque o mercado de trabalho, eu não vou contratar só uma pessoa da geração X, cara. A gente tem que ter essa Mesclar. junção, né, Juarez? Mesclar. Esse conhecimento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de liderança, como que está o mercado, o que vocês falam. Bom, de liderança, às vezes eu sou chamado em alguma empresa para fazer um treinamento de atendimento a clientes, fortalecimento de equipe, enfim, de algum tema específico que eles precisam, né? E a gente faz um brief, trabalha tudo isso, e a gente acaba descobrindo, quando começa a funilar aí as informações para estruturar, porque eu não tenho nada na prateleira, né? A gente, através do brief, eu crio, né? Desenvolvo o que o cliente precisa, atendendo às demandas e necessidades dele. A gente acaba descobrindo que o problema é que, se eu treinar a equipe dele, o resultado não vai ser bom. Não vai ser bom, não vai dar resultado. Porque, às vezes, o maior problema está na liderança. Exatamente. Entendeu? E os líderes hoje são muito despreparados, né? Ainda tem uma forma impositiva, Sim. ou tem uma forma de deixar correr solto, né? Então não existe aquela orientação, aquela preocupação de formar novos líderes, né? Exato. Porque a realidade hoje, né? Mas eu lidero pelo exemplo. Bom, pelo exemplo, todos nós lideramos. O exemplo pode ser mau, se você não for um líder, se for um chefe, Sim. ele vai pegar isso de você, que não é bom. Se você for um bom líder, pensar em estar desenvolvendo, por quê? Porque você tem que fazer essa conexão da equipe com uma boa liderança. Aí sim você leva o treinamento para a equipe. Tá? Exatamente. Então, dessa forma. E muitos empresários não fez uma boa contratação ou não faz, né? Porque ele não tem uma consultoria especializada Pode chamar a gente, hein, em Juarez? pode chamar, Pode chamar New aqui, Fly, ó. né? É o New É Com Flight, certeza. tem a Certo? transição. New transição, A né? gente tem muito Então, conhecimento aí. especializada que conhece isso. Né? Sim. Então, existe um processo para você entrevistar, para você fazer o processo seletivo. Existem vários testes, né, para você conhecer um pouco mais do perfil, do comportamento, né, das pessoas. Então, muitos empresários fazem lá por indicação da prima, do cunhado. Ele dá uma lida no currículo e coloca lá para trabalhar. Mas não fez integração, não apresenta para todo mundo, não tem clareza do que a empresa quer dele, espera dele, qual é o negócio mesmo que ele desenvolve. Então, existe uma falha também,
que é o efeito cascata, né, de cima para baixo, Sim. de ter essa preocupação. Se você tiver um bom líder, uma boa contratação, ou identificar no grupo que você tem de equipe, identificar esse líder, investir nele, Sim. ele vai estar engajado, ele vai trazer a equipe para ele. Legal. Então, Legal. é dessa forma que eu penso hoje que nós teríamos que ter este olhar, e para você, empresário, olha, é importante, todo mundo é um expert em algo, né, que Sim. construiu na sua empresa. Mas, de repente, eu posso ter uma empresa, mas não ser um bom gestor de gente, Sim. né? De pessoas ali, que a gente tem que gostar de gente. Não... Então, o meu foco pode ser financeiro, pode ser comercial. Então, tem que atribuir isso a alguma consultoria para que você consiga realmente evoluir nos seus negócios. Escalar o negócio. É isso aí. E você, Rodrigo? Você que é um cara aí que aplica mentorias, sua formação aqui é top, cara. Como que tá o mercado? Que dicas você pode dar pra galera aí? Bom, o Juarez falou aqui no final, era uma fala minha, né? Para liderar, precisa gostar de pessoas. Simples assim. Primeira coisa. Se você tem dificuldade com isso, você precisa, né, buscar a capacitação para isso. O mínimo você tem que entregar. Por quê? Se você não entregar, você não vai ter um bom resultado. Então, assim, gostar de gente. Segundo ponto importante que eu trago, né, no meus treinamentos sobre liderança, Sim. eu falo sobre a importância de você começar, né? Começa no treinamento, né? Desenvolver. Tem líderes, conforme o Juarez falou, que sobem de cargo por indicação, mas sem preparo. Então, primeiro ponto importante, né? Você primeiro tem que preparar a pessoa, ver se ela está capacitada. Eu já passei por isso também. Eu já peguei bons vendedores, eu sempre fui do comércio, eu tive mais de 60 pessoas no meu CNPJ. E aí, quando eu pegava um vendedor top para falar, viu, você vai ser líder, porque eu não tinha o conhecimento, Sim. ele simplesmente recuava. Por quê? Ele não queria responsabilidade. Ou, se ele quisesse a responsabilidade, ele precisaria do quê? De uma capacitação. Então, hoje, as pessoas precisam de líderes, pessoas, né, tomada de decisão para cuidar de gente e vai jogando a pessoa. Vai lá, você vai dominar o setor. Só porque ela teve boas iniciativas, tem resultado, e ela já acha que ela pode ser líder. Mas aí, quando ela vai na liderança, o que acontece? Existe o quê? Um efeito contrário. Existe uma resistência do pessoal, né? Por algum motivo, que às vezes o dono da empresa, né, o diretor não sabe. Então, para mim é importante, na minha visão, né, monitorar, desenvolver, monitorar, fazer feedback, né? Hoje eu vejo a gestão, as pessoas com baita dificuldade de fazer feedback. Que é o básico. Que é o básico. Isso, simples. Mostrar o caminho. Onde você está acertando, onde está errando. Está quente, está frio. É isso. Mas o cara tem dificuldade. Por quê? Mas o meu funcionário vai levar para a pessoalidade. Mas o meu funcionário vai ter uma reação e aí eu não vou ter o melhor dele. Gente, isso tudo você precisa trabalhar em capacitação. Isso tudo a gente leva em mentoria. Entendeu, Washington? Exatamente. Né? Se a gente não tiver esse ciclo, eu falo do ciclo delegar, né? Eu estou delegando, né, uma função, uma atribuição aqui. Agora eu preciso o quê? Esse cara que está capacitado? Tá. Não tá. Vou treinar. Vou treinar ele, depois eu vou monitorar. Depois eu vou fazer o feedback de quê? De reconhecimento do bom trabalho ou de algum ajuste. E eu mantenho esse ciclo. E daqui a pouco eu soltei da mão dele. Por quê? Eu vou mantendo, né? Primeiro mês eu tô ali, né? Ele tá que nem, né, como se fosse um filho. Daqui a pouco você solta a mão. Só que a galera solta de uma vez. Aí, se perde. Aí manda embora. Exatamente. E aí um ponto importante para você, empresário. Contrate devagar e demita rápido. Boa, hein? Não é? Forte isso, hein, cara? Clichêzão, né? Mas é real. Vai virar um corte isso aí, Vai viu? virar um corte. Vai. Cara, você tem que contratar devagar e demitir rápido. Existem pessoas que só atrapalham no processo da tua empresa. Às vezes tem uma laranja podre aí, você não está percebendo. E se você não resolver isso logo, né, aquele negócio vai minando, né, vai estragando os demais. Boa, Rodrigão. Essa parte de treinamento e desenvolvimento eu acho muito importante. Acho que monitorar é importante também. Algumas empresas não veem isso como um investimento, como custo, nós falamos aqui. Mas empresas de sucesso realmente, quando tem esse olhar pensando no desenvolvimento das pessoas, porque as habilidades elas mudam completamente. A gente vai falar, o próximo tema aqui, das soft skills, que essas habilidades comportamentais, né? Não sei se o Juarez lembra disso. Que a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. É isso aí. Cara, se essa é o caminho, por que não treinar as habilidades comportamentais? Então, e muda demais, né? Hoje é uma habilidade X, amanhã é Y. E eu costumo dizer o seguinte, Juarez,
Tem muita gente que, se a gente for pegar o chá lá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, tem muita gente que tem um conhecimento, adquire habilidade, mas falta atitude ou acaba ativa. Isso. Muita gente não acaba, não consegue finalizar. Então, já entrando nesse tópico que eu entendo que é desenvolvimento comportamental, os meus clientes pediram para perguntar o seguinte aqui. Que características comportamentais vocês acham que esses empresários precisam ter para lidar com todas essas gerações? O que eles precisam buscar se desenvolver? Porque, para mim, está muito claro, né? Mas para eles acham que fiz uma pós-graduação, tá bom para liderar uma empresa, liderar pessoas. Vocês que fazem treinamentos comportamentais, queria que vocês trouxessem o que mais hoje é solicitado para vocês, que vocês podem contribuir. Eu queria só fazer um complemento aqui para finalizar sobre liderança. Manda. Tem muito erro que cometem os empresários eles preparam os líderes e entregam lá. Sim. Mas não fala das dificuldades. Ser líder é um desafio. Né? Você tem dificuldades. Né? Então, você tem que o lado bom Sim. e o lado que realmente você precisa se desenvolver, trabalhar com equipe, ter uma série de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Para entender tudo. Porque as pessoas depois falaram, não imaginava que era isso. Parece que ser líder eu estou lá, mudei de mesa, mudei de cadeira, pus ela mais alta. Mudou o status. É o status, né? Então, é uma dica aí. Boa. Mas começa aí com você, fica à vontade. Bom, na minha opinião é o seguinte, eu acredito que sobre características, né, comportamentos, na verdade, né, que o empresário tem que ter, junto com essa esse novo momento aí do mercado. Bom, eu vejo que a comunicação é extremamente importante, né? Inclusive, comunicação é 70% dos problemas nas empresas. Eu vejo, né, dentro dos clientes que eu atendo, que eles não comunicam, eles têm dificuldade com isso. E aí, depois, ele quer exigir do outro ao contrário, né? Que tem um vai e volta. Então, isso, para mim, é um ponto de atenção, né? Que tem relação com o comportamento. Então, o outro ponto que eu acredito que é importante para o empresário, ele também buscar, né, essa capacitação, treinamentos para quê? Se desenvolver. Ele é um bom líder? Ele é um bom gestor? Ele sabe, né, lidar com conflitos? Ele sabe... Autoconhecimento? Autoconhecimento. Autoconsciência. É isso mesmo. Então, assim, ele sabe, né, como é que eu lido com o outro. Ele tem empatia, ele sabe ouvir, na essência. Porque hoje, né, as pessoas... Todo mundo tem problema, correto? Todos têm. E aí o empresário também tem problema, só que ele pode não ir trabalhar. Agora o funcionário, quando ele falta, dependendo da condição, o que aconteceu, ele simplesmente fecha os olhos para isso. Não tem empatia para entender o outro lado, percebe? Então a empatia é extremamente importante. Você vê o lado do teu funcionário, como é que você trata ele, como é que é o ambiente que você está inserindo ele para a empresa, né? É um ambiente agradável? Como é que está o ambiente, né, com os pares? Como é que é a tratativa que você tem com as pessoas que trabalham com você? Sim. Tem alguns empresários que ficam dentro de um aquário lá e não saem de lá o dia inteiro. Não dá nem bom dia para as pessoas, não toma um cafezinho estratégico, né, para entender ali, conhecer um pouco mais o colaborador. Então hoje eu vejo que tem muitos empresários exigentes demais e não entregando, né, deixando de lado alguns comportamentos básicos, como, né, o que eu falei no início da comunicação, estar próximo, fazer feedback com o time, fazer reuniões, né, de avaliação de expectativas. Você contratou por habilidades técnicas, né, e aí a pessoa precisa entender o que ela vai entregar, né, e quais são os comportamentos adequados, o que você espera dela. Exatamente. Se você não deixa alinhado, né, que para você é importante pontualidade, responsabilidade, é importante para você, dentro da gestão ali também, a pessoa tá buscando novas ideias, buscando soluções, ser um solucionador de problemas. Então tudo isso é meio óbvio, mas a pessoa não comunica. Mas o óbvio tem que ser dito. É isso aí. Exatamente. Então eu vejo que, né, é nessa caminhada que eu acho que o empresário precisa olhar mais, começando por ele. Boa. O autoconhecimento, né? Boa, Trabalhar de dentro para fora, de cima para baixo. Show de bola. Que aula. E você, Juarez? O que você acha? Só completando um pouco do Rodrigo, né? O empresário precisa ter muita resiliência. Resiliência para entender o seu time. Sim. Resiliência para entender o mercado, para entender os seus parceiros, seus fornecedores. Porque tudo é na base do... Né? Meio que... Né? Vai levando. Vai levando, né? É isso aí. Então...
precisa ter essa resiliência também. E ele precisa ter também, vamos começando assim, autoconhecimento, né? É se preparar para se conhecer melhor. Não é? De repente, ele está acostumado a fazer só os SFA, né? Sempre foi assim. Caramba, eu não conhecia essa, hein? SFA é nova para mim. E aí, ele não sai da caixinha. Ele acha que o time só tem que fazer aquilo que ele acredita, que ele fez, que ele faz, né? Então, ele precisa expandir essa visão dele. Mais profissional, menos pessoalidade com o time. Boa. Tá? E vai tendo um melhor conhecimento de si. Quando você começa a se conhecer, você começa a refletir, puxa vida, olha, se eu tivesse já feito isso, começado a me conhecer melhor, eu já estaria muito mais evoluído, a minha equipe também. Então começa por isso. E aí nós estamos aí para fazer as mentorias, né? Com certo? certeza. Programas específicos para esses empresários também, podemos contribuir bastante. Então esse é o primeiro passo, porque aí, com base nisso, ele se conhecendo, ele vai aceitando algumas situações dos seus funcionários e percebendo, tendo uma percepção profissional e de algo que ele vai precisar orientar e treinar essa pessoa, né? Porque eles não acreditam no treinamento, porque treinamento faz um treinamento esse ano com 10 colaboradores, aí daqui 3 anos fala assim, mas e aí, você está fazendo uma reciclagem a cada 6 meses, 8 meses, uma vez por ano? Não, primeira vez não deu retorno, mas depois de 12 meses você não fez um, né? Só ficou naquele. Exatamente. E ter esse olhar também de trazer iniciativas, trazer desafios, provocar o seu time, né? Dar voz. Por quê? Porque, às vezes, quem está na operação enxerga alguns detalhes do processo que eles não enxergam. E, às vezes, é simples de resolver. Exatamente. Mas falta ouvir. Acho que ouvir ali na essência, né, escutativa, ouvir na essência. Então, todo esse conjunto, né? Mas nós não estamos aqui, nós estamos falando de uma forma geral. Sim. Agora, tem grandes empresários, grandes empreendedores, grandes profissionais liberais, né, que estão já num outro patamar, justamente em decorrência dessa preparação. Sim. Que nós temos que preparar. Eu me preparo até hoje, eu estudo até hoje. Eu não paro, eu preciso alimentar a minha mente com novos conhecimentos, senão eu fico para trás, entendeu? Porque depois você passa dos 40 é problema, né? Como eu não cheguei ainda, né, Juarez? Eu sou geração Y. É isso. Mas legal. Legal, show. Meu ponto de vista. Legal. Deixa eu complementar um negócio aqui, falar para os empresários aí, aliás, empresas familiares. Excesso de intimidade tira a sua autoridade. Por que eu estou falando isso? Eu atendo muita empresa familiar, onde o dono, tem o dono, tem a irmã do dono, tem o sócio, né, que é dono, que é o casal, aí tem o gerente que é filho. Cara, se não ter profissionalismo nisso, não ter, né, uma separação, e é um baita desafio, né? Muito. Eu já tive sociedade familiar, foi terrível. E assim, mas agradeço a experiência. Mas o que eu quero dizer é que você precisa saber separar isso. Saber entender o lado profissional, saber o que é lado pessoal, fazer um feedback assertivo nesse sentido. Eu sempre dou umas dicas, né? Quando você for conversar lá com o pessoal da família, já começa ali, né? A gente fala do feedback sanduíche, né? Eu ia te perguntar isso, cara. Eu ia te perguntar. O feedback sanduíche eu mudo um pouco, tá? Eu faço da seguinte maneira. Para mim é importante você fazer algum reforço genuíno daquilo que o cara é bom, né? Daquilo que o seu funcionário entrega. É importante, né? Dos feedback sanduíche, você tem lá o lanche, né? Então, reforço positivo, o meio é o problema, né? É aquilo que você precisa falar para ele, né? Ou para ela, ponto de melhoria. E o fechamento do lanche, dizem que tem que fazer reforço positivo. Aqui eu já mudo e falo, olha, eu conto com a sua mudança. Ótimo. Ok? Boa. Eu conto com a sua contribuição. Então eu faço uma devolutiva, ó. Ficou claro que eu preciso de você? Ficou. Então eu conto com a tua mudança, com a tua contribuição. E aí na empresa familiar você fala assim, ó,
eu preciso falar algumas coisas pra você, você chama, faz esse mesmo feedback que nem eu te ensinei agora e depois você fala assim, viu, profissionalmente falando, eu preciso falar algumas coisas aqui pra você. Aí você vai lá e fala. Fala assim, olha, eu tô falando isso porque aqui é uma empresa e nós, né, cada um aqui faz uma parte, aqui é uma engrenagem. Se você não entregar a tua parte, você compromete a outra. Boa. Que tem relação ao trabalho em equipe. Exatamente. Certo? E aí eu começo, e aí ainda assim, Washington, algumas pessoas, clientes que já passaram, que eu não tô nem atendendo, mando o áudio. Rodrigo, tô com um problema assim, como é que eu falo? Aí eu mando uns áudios de 5 minutos. Tipo podcast, né? Cara, tem aqui, ó, tem no meu celular aqui. Ontem, inclusive, eu tava vindo pra cá, a menina mandando um retorno, né, de uma dica que eu dei. Enfim, é isso, não quero estender pra não passar o tempo. Não, fique em paz. Mas isso acontece também comigo. Acontece, né? Acontece. O pessoal faz uma pergunta, Juarez, eu precisava saber disso, de feedback, inclusive. Sim, né? Feedback. Porque o pessoal tem dificuldade. Aí você passa lá faz umas gravação de voz, né? De picadas de 1 minuto, 30 segundos, aí vai falando. Né? Aí dá no final, dá 3 minutos. Esses dias chegou uma situação para mim, e aí eu falei assim pro empresário, falei assim, viu, fala o nome do cara, fala o problema, e tá, e o que você precisa? Aí ele mandou as 3 coisas. Aí eu joguei no chat GPT. Falei, chat, constrói um feedback aqui né? Aí eu montei um prompt lá. Cara, veio um textão top. Eu só copiei e falei, ó, empresário, segue nessa linha, mas com a tua essência. Que eu pensei e te dou a resposta. Mas, cara, a internet tá aí, tá ajudando pra cacete. A gente pode usar em vários formatos. A gente falou aqui de tecnologia também. Cara, eu acho que se a gente poderia ficar horas aqui gravando. Meu, tem muita coisa pra vocês contribuírem. E já vai ficar aqui o convite pra vocês virem de novo aqui. Bora. Porque vocês têm muito pra contribuir com as pessoas. Juarez, grande mestre Juarez. Rodrigo Ruiz, cara, olha. E eu ia te perguntar a paleta de cores hoje, né? Pô, hoje eu tô aqui, né? Eu falo ou não? Posso falar? Pode, claro. Eu tô aqui, né? Isso aqui, essa paleta é em respeito à sua marca. Ah, cor azul. New Flight, boa. Gestão de negócio. Mas eu que te dei a dica. A gente falou de cores, né? Esse dia teve até um momento de instrução, né? E aí a gente falou de paleta. E eu falei, nossa, o Washington sempre tá de azul. O Washington é um cara elegante pra caramba, meu. O cara, quem dera. O cara sempre alinhado, né, Juarez? E aí eu olhei lá nas Cias lá, falei, pô, mas ele tá de azul. Falei, nossa, isso aí combina com a tua paleta realmente, né, da tua marca. Então hoje eu tô aqui não só respeito, mas assim, homenageando você. Eu fico feliz, tá? Cara. Fico feliz. Tô com meia paleta aqui. Ah, é meia paleta? Eu tô com a calça azul. Não posso usar aqui, mas eu tô com meia paleta. Mas que legal, gente. Olha, foi muito legal falar com vocês. Um bate-papo. Como eu disse, sem mimimi, sem tecnicês, porque acho que isso as pessoas elas entendem melhor, né? E profissionais como vocês que estão no mercado sabem como é importante passar um bom conteúdo, né, Juarez? Eu espero contar com vocês depois de outros episódios. Com certeza. Tenho certeza que a galera que está assistindo, ouvindo, estão adorando esse conteúdo. E para a gente finalizar aqui, Juarez, eu queria que você fizesse as palavras finais, uma frase se você quiser, tá bom? Depois do meu amigo Rodrigo Ruiz e eu finalizo mais esse episódio. Perfeito. Eu deixo aqui para uma reflexão que é a seguinte. Nascemos de uma conexão emocional e afetiva. Portanto, não é? Somos inseparáveis dessas conexões em todo o nosso ciclo da vida. Reflitam sobre isso. Legal. Conexão é para a vida. Nós nascemos de uma conexão emocional e afetiva e segue vida fora. Na sua vida pessoal, no seu crescimento, no network, nos negócios, são inseparáveis. Boa. Juarez, para te achar nas redes sociais? Juarez Pereira .oficial. Boa. Quando o cara tá oficial, porque o cara já tá em outro nível, né? É outro patamar. Oficial outro nível. Isso. Show de também, depois a gente vai deixar o do livro ali. Sim. Né? Aqui tem o QR Code no livro, né? Boa. Que os leitores podem interagir com todos nós, né? Sim. Você é o coautor, nós temos 15 coautores, na verdade, Sim. Então podem interagir conosco aqui. Tem um método aqui que eu falo, eles podem interagir comigo, perguntar, responder, assim como você também, com todos nós. Né? Perfeito. Tá bom? Eu agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz, gostei do nosso bate-papo, descontraído, sem
Mimimi. É como diz os antigos, sem lero-lero. Oh, boa. Isso aí. Mimimi é para esses quarentões. Os quarentões. Show, obrigado. Gratidão, Jair. E você, Rodrigão? Cara, primeiramente agradecer, né, a audiência, agradecer esse convite. E, né, uma mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, né? Quando existe um propósito, né, quando existe um porquê, você enfrenta, né? O como, né? O como fazer acontecer. Então, hoje eu vejo que os desafios estão aí e nós, né, precisamos buscar, né, o conhecimento, saber lidar com tudo isso de forma positiva, né? Porque isso chama-se vida, né? É isso. Então, cara, mais uma vez, né, agradecendo mesmo a oportunidade e que a gente possa vir no outro aí falar sobre outros temas também Com importantes aí. Suas redes sociais, qualquer do Instagram? Vamos lá, ó. @Rodrigo Ruiz Mentoria, tá? E tem a da empresa @Evolum Treinamentos. Boa. Tá em construção lá, né? Mas daqui a pouco ela já tem mais conteúdo aí. Legal. Bom, gratidão por vocês terem participado desse podcast. Bom, estamos terminando mais um episódio do podcast Gestão em Pauta. Trouxe 2 feras aqui, o Rodrigo e o Juarez, que puderam contribuir com muita coisa, muitos insights para você usar no seu dia a dia. Porque eu sei que com esse conteúdo, se você pode estar com essa dor, eles conseguiram resolver. Esse é o meu objetivo, meu propósito, trazer pessoas importantes que podem contribuir. E nas próximas semanas a gente vai estar gravando mais outros episódios. Novamente agradecer a Aline Marques aqui, agradecer a Mércia Goulart, que estão nos bastidores. Vai ter muitas fotos, muitos vídeos de todos os bastidores aqui desse podcast. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Boa.